ela aí. Alô! Ei, os amores! Oi, gente. Laura, Bruna, Bruna, Laura. Ei, Prazer te Laura. conhecer ao vivo. Prazer, tudo bem? Tudo bem? Muito obrigada por estar aqui com a gente nesse tempo para falar de Imagina, uma coisa tão importante que não é muito falado, né? não mesmo. E quase ninguém conhece, né? Assim, igual eu tava conversando com a Mônica, ela publicou e assim, gente, o que é isso? Muitas vezes os pais, né, recebem indicação para fazer TO e falam, gente, eu nunca escutei falar, né? E assim, é tão importante. E outro dia eu até estava conversando com um pai e ele falou assim, Bruna, mesmo assim, meu filho não tendo nada, eu queria muito que ele fizesse TO, né? Porque é bom para qualquer criança, né? Uhum. O Até meu eu tava quase filho querendo fazer TO. é tipo isso. Eu só fui conhecer, na verdade, o trabalho por causa do meu filho, sabe? Mas Aham. depois que eu conheci, eu cheguei a indicar. E eu tava contando hoje de manhã, mais de 7 amigas minhas levaram depois o filho no TO e falaram assim, foi muito bom, né? Eu acho que tem muito um estigma de tipo assim, se eu tô levando meu filho na TO é porque ele tem um sério problema e eu não quero descobrir esse problema, ou eu não quero falar desse problema. Quando na verdade é igual você pôr na natação, né? Como que a criança vai nadar mais rápido? Sozinha ou com o instrutor, né? Então, Bruna, comece aí contando pra gente o que é uma TO e o que faz uma TO. Então vamos lá. Vou falar um pouquinho, vou tentar falar do mais simples possível para vocês conseguirem entender, assim, né, sobre o meu trabalho. E assim, o que que eu avalio? Eu vou avaliar o desempenho da criança, né? Então, assim, o desempenho nas ocupações diárias. Quais são essas ocupações, né? Assim, gente, mas uma criança tem ocupação? Claro, brincar é uma ocupação, né? Então, brincar A é uma ocupação, principal. comer é uma ocupação, ir na escola, vestir é uma ocupação. Então, eu vou avaliar esse desempenho e aí eu vou encontrar razões para a gente ver quais são os problemas, né, de participação e traçar um plano de intervenção individual, lembrando que sempre é um plano individual, né? Cada criança tem, né, o seu jeito, então não dá pra gente, o mesmo plano que eu vou traçar, por exemplo, para o B, eu não posso traçar para o seu filho, Laura. Tem que ser coisas individuais, mesmo que tenham os mesmos objetivos, né? Então, eu vou buscar traçar esse plano individual e aí, através desse plano, eu vou buscar atividades, né? Atividades que vão ser significativas, que vão permitir melhorar essa habilidade que está com prejuízo na criança, né? Então, assim, eu sempre vou buscar melhorar essas ocupações que a criança tem que desempenhar. Uhum. Você pode falar um pouco do que seria, assim, essas preocupações? Por exemplo, no meu caso, o meu filho, como ele nasceu prematuro, ele saiu da UTI já recomendado para ir na TO. E aí, Sim. quando que eu fui ver o que que era a recomendação estava escrito assim, barulhos de plástico o incomodam. E eu, assim, gente, mas até eu, sabe como é que é? E foi uma Deixa eu coisa... só, deixa eu só fazer uma observação aqui, importante para ficar claro para as pessoas. A Laura mora lá nos Estados Unidos e lá tem um programa nacional, né, prima, corrija se eu estiver errada, do governo, que todas as crianças que têm algum atraso de desenvolvimento podem participar, né? Que é o Early Intervention, que é uma intervenção precoce, né? Que aqui no Brasil a gente fala um pouco disso, mas aqui a gente fala um pouco tardiamente, né? Nem chega a ser tão precoce quanto foi da Laura. A Laura saiu da UTI com essa indicação de entre no programa de intervenção precoce. Então, assim, o Lucas já saiu já tendo esse acompanhamento. Aqui no Brasil, a gente vai vendo ali, tem um atraso, aí antes de fechar ali que tem um problema, que alguns pediatras indicam a intervenção, né, Bruna? Não, O e da olha, Laura foi até um pouquinho antes, o que foi ótimo pro Lucas, né? Sim, isso foi sim. maravilhoso, isso devia muito ter aqui em Belo Horizonte também, né? No Brasil, no caso, né? Porque hoje eu estava conversando, até fazendo uma avaliação com uma mãe, e ela assim, "Bruna, eu percebi alguma coisa diferente no meu filho, bem novinho. E aí, quando eu ia pra pediatra, ela falava, não, não tem nada, tá tudo Tá tudo certo. bem.
vamos esperar entrar na escola, porque sempre usam, né, a escola como mediador. Claro, eu acho que assim, a escola tem um papel fundamental. Eu super aprovo a criança estar na escola. Mas peraí, né? Se a mãe tá percebendo isso e a mãe tá com o filho ali, vamos, né, ficar atento a isso. E então, assim, e aí acaba que sendo que essa intervenção não é tão precoce como foi com seu filho, né, Laura? Então, Sim. assim, e o tanto que essa intervenção hoje é maravilhosa pro Luca, né? Assim, de quanto foi maravilhosa para ele, né? Sim, sim. Então, eu queria que você contasse um pouco dessas coisas, assim, que às vezes a gente nem pensa assim, olha, eu não sabia que a TO era para isso, né? Que no meu, assim, no meu leque com a TO aqui, a gente já trabalhou barulhos de plástico, trabalhamos, assim, grama. Hoje, por exemplo, ele se lambuza todo, ele gosta de ficar na grama, terra, mas teve uma época que ele não queria pisar na grama. A gente trabalhou barulho de liquidificador, que tipo assim, é umas coisas que eu falei, gente, mas eu pensei que isso só passava. E realmente pode só passar. Mas você pode encurtar, né, esse período de adaptação, né? Então fala pra gente alguma das coisas que você trata, assim, que não são tão óbvias. Ó, eu costumo falar que, assim, não existe uma idade certa para fazer TO, né? Assim, a criança pode, igual aconteceu com seu filho, a criança nasceu, ela já pode começar a TO, né? E eu acho que quanto antes, melhor. Mas, assim, se o seu filho vai demonstrar alguma dificuldade no desenvolvimento psicomotor, em razão, por exemplo, de alguma alteração física, de alguma alteração mental, cognitiva, emocional, a ajuda da TO é muito bem-vinda, né? E essas questões que você relatou do Lucas, assim, do liquidificador, da grama, né, do barulho do plástico, isso são questões muito associadas ao processamento sensorial. Então, talvez o Lucas tenha alguma disfunção sensorialmente ali, né? Esse processamento dele poderia estar com alguma alteração. Então, eu acho que sim, a TO não é só essa questão assim do físico, do motor, mas claro que a gente abrange isso, né? Mas tá com a abordagem de integração sensorial, que provavelmente eu acredito que deve ter trabalhado ele, a abordagem de integração sensorial, a gente consegue abrir esse leque muito para esse processamento sensorial, né? Então, seja questão com textura, foi a mesma coisa com o B, né, Mônica? Quando a Foi. Mônica me procurou muito assim, Bruna, o B tem um desenvolvimento legal, tá tudo ok com ele, mas a gente tá percebendo, foi numa viagem que desencadeou isso, né? E Foi. E assim, a gente fala dessa questão da intervenção precoce, como que faz diferença, né? A gente já tinha percebido isso desde quando o B era pequenininho. aham, Então, na hora que a gente foi começar ali a introdução alimentar, que ele tinha um pouco, né, de gastura ali com os alimentos, se a mesa sujava, ele queria limpar, se a mão ficava com comida, ele queria tirar. E aí, entrou na escola, diminuiu. Aí eu acho que até um pouco desse raciocínio, mas espera aí pra escola. E foi pra escola e, de fato, né, melhorou. Era assim, começo do ano a professora falava, não quer brincar com tinta, não quer brincar na areia, não quer brincar de não sei o quê. Aí no meio do ano, brinca com tinta, brinca com areia. Então, assim, melhorava porque ele ia trabalhando isso, né? Aí aham, vinha final do ano, foi ótimo, o ano foi lindo, foi maravilhoso. Aí chegava janeiro, porque escolhi um termo na aula, chegava janeiro, não brinca com tinta, não brinca com areia, tudo de novo. E aí, na viagem dessa que você comentou, a gente estava num hotel fazenda e nessa da gente andar ali na areia, então a gente subia um caminho que tinha muita areia, naquela areia do campo, né, que sujava a escada. Aí às vezes saía da piscina, pisava ali na grama com terra, sujava o pé, sujava o chinelo. E ele foi ficando apavorado, né, de tipo assim, de não conseguir andar enquanto a gente não tirava o chinelo, tirava a areia, limpava, punha no pé. Ou então tinha que levar ele no colo. E aí eu falei, não, gente, agora já chegou do limite. Porque a gente tava na quarentena, né? Tava aí na pandemia, sem ir pra escola, então não tinha esse suporte que ele tava tendo até então. Então, assim, aquela questão sensorial que a gente não trabalhou de forma pontual até ali os 3 anos, na hora que ficou sem a escola, deu tilt, né? E foi aí que a gente procurou. Então, assim, é importante ter, né, essa atenção e simplesmente jogar para a escola, espera entrar na escola, não resolve o problema, porque o dele não resolveu. A gente não estava vendo, porque estava ali sendo, né, de uma certa forma trabalhado, mas bastou a escola sair de cena para desencadear e voltar tudo com força total, né? sim.
E quanto tempo uma pessoa perguntou? Quanto tempo dura um tratamento da TO? Você, assim, você tem uma média? Você já falou que foi bem personalizado, né? Então, por exemplo, como é que você fala assim? Deve ser muito difícil falar, mas uma sessão não resolve, né? Vamos falar assim. Olha só, Laura, eu acho que às vezes os pais, assim, né, eles falam assim, Bruna, quanto tempo, né, que vai mudar? Quanto tempo que eu vou ver um resultado no meu filho? Eu acho que isso fica muito difícil de eu afirmar algo assim, né? Porque eu acho que vai de criança para criança e também de caso para caso, né? Tem casos que são mais simples, tem casos que a gente precisa intervir mais. Então, assim, o que eu sempre falo com os pais, vamos dar um período aí de 6 meses, né? 6 meses para a gente fazer uma reavaliação, para a gente ver os resultados, para a gente ver os objetivos, né? Se os objetivos foram alcançados, e aí a gente vê se realmente precisa de, né, continuar com o tratamento, se todos os objetivos foram alcançados, se tem mais objetivos para frente, ou se a criança pode receber alta, né? Eu acho que fica muito difícil a gente estipular uma data assim, em um mês vai ter resultado. Pode ser que a criança comece comigo, por exemplo, hoje, daqui a um mês a gente vê grandes resultados. Pode ser que o processo seja um pouquinho mais lento, né? Eu sempre digo que a TO, ela não consegue trabalhar sozinha, né? Eu acho que a TO precisa trabalhar muito com a família. Eu sempre digo isso. Se a gente tem a família por perto, se a gente tem a família tá ali empenhada no tratamento da criança, você pode ter certeza que o tratamento é muito mais eficaz e que a gente consegue o resultado muito mais rápido, né? Então eu sempre gosto de dizer isso. Claro, né? Ou talvez associados a outras terapias também, uma fono, uma psicóloga, né? Então, assim, uma fisioterapeuta. Claro que sempre associado às outras terapias, mas se tiver só a TO, por exemplo, eu acho que é importante a família estar empenhada, a família estar com a gente conseguir passar orientação. Até porque, normalmente, as crianças fazem 2 ou 1 vez por semana, né? Não sei como é que funciona aí, ô Laura, mas É aqui uma... normalmente é 1 vez por semana, duas, e dura 45 minutos a nossa sessão. Então, é muito pouco tempo, passa muito rápido, né? Então, a Nossa, gente passa demais. muito rápido. Então, a gente precisa desse reforço da família para nos ajudar também. O que que E seria é, assim? e é difícil até estimar a questão do tempo, né, Bruna? Porque assim, eu falo pelo B, né? A gente ficou o quê? Quase um ano, né? Um ano, Não, foi quase. começou em novembro, ele teve alta agora em julho, né? É, E assim, a queixa principal que a gente tinha, eu acho que a gente pode dizer que ela foi esperada já faz tempo, né? Mas a gente vai sempre tendo coisas novas para trabalhar, né? Sempre vai surgindo ali uma questão. Ai, Bruna, eu percebi tal coisa, trabalha isso com ele. Então a gente vai sempre trazendo novas demandas, até porque o desenvolvimento da criança, né, vai mudando, ela vai alcançando, né, vai aprendendo novas coisas e vai tendo outras dificuldades, a gente vai adaptando a terapia. Então é um negócio que, assim, vai indo, né? Vai indo e a gente teve alta. Botamos ele na natação, então também está trabalhando, né? Um pouco também da questão sensorial da natação também, está sendo bom para ele, tá amando. E assim, morre de saudade. A foto da tia Bruna tá lá no quadrinho. Já já a gente vai com uma visita. Adoro os circuitos da tia Bruna. amo. E você falou aí de fazer coisa em casa, né? A Mônica mostrava mesmo algumas atividades que fazia. Você pode dar um exemplo de uma atividade, assim, um caso específico? Tipo assim, essa criança, eu estava trabalhando com a criança nessa área e aí eu falei para os pais trabalharem nisso. Pra gente ter Claro. uma situação, assim. Eu gosto muito. A minha maior demanda, assim, hoje, Laura, lá, é muito em torno dessa questão da IES, né? Da integração sensorial, né? Dessa questão de textura, né? Da alimentação, né? Da seletividade alimentar, né? Então, assim, eu busco sempre falar para os pais para ter texturas diferentes em casa. Então, assim, eu brinco muito com circuito, eu faço muito circuito. Então, eu sempre associo com tapetes diferentes, com balde de feijão, balde de arroz colorido. Então, assim, eu sempre gosto de pedir, por exemplo, pai, tem uma bacia grande na sua casa? E aí coloca lá feijão colorido, coloca macarrão colorido, por exemplo. Adoro macarrão. Então, coloca o macarrão, pode ser cozido. Às vezes até falo, vamos fazer cozido porque é diferente a textura do que o macarrão cru, né? Então, assim, mistura lá com corante, eu explico como é. E vamos esconder algumas peças
lá dentro, para a criança ter interesse, né, de pegar, de buscar, de fazer uma associação de cores, de ter a intenção da comunicação. Então, né, o pai, por exemplo, filho, cadê a vaca? Ela tá escondida aí, pega lá pro papai. Então, assim, sempre com essas sessões de texturas. Quando não está associado a isso, eu gosto muito de pedir aos pais de ter uma mesinha do tamanho dos meninos, sabe? Ah, Bruna, eu uso a mesa mesmo da minha casa. Não, vamos buscar uma mesinha do tamanho deles, até para fazer a refeição lá, para fazer o para casa lá, para a criança ter o espaço dela. É muito importante a criança reconhecer o espaço dela, né? Então, aconselho sempre a brincar no chão, né? Pegar no chão, brincar, fazer o faz de conta também. São atividades que eu gosto muito e que, assim, ajudam muito a criança nesse desenvolvimento. E é uma coisa brincando, né? Porque às vezes as pessoas podem ter a impressão que a TO é como se você fosse no médico, uma sala toda branca, que você vai sentar e falar, filho, essas são texturas, né? Tipo, e é uma coisa brincando que a criança mesmo não tá nem aí se você é TO, se você é a tia, ela tá lá pra brincar. Eu falo assim, a TO é uma das melhores terapias, né? Porque eu trabalho com a criança brincando. A minha tarefa, eu brinco, Eu devia né? ter feito TO. Se eu soubesse que existia isso quando eu fiz faculdade, eu teria feito TO. Eu tenho uma outra amiga que é TO, ela não deve estar assistindo agora, não, que ela está com recém-nascido em casa, a Aham. Rebeca. E ela falou, tipo assim, eu tenho a melhor profissão, eu brinco o dia inteiro. Eu falei, gente, eu devia ter feito isso. É, Beleza, Ah, continuar brincando a vida toda, né? bom demais. exatamente. E aqui, você falou uma coisa da parte motora e uma pessoa mandou uma pergunta, a prima, depois você checa lá as perguntas. Ah, mas uma pessoa mandou uma pergunta falando assim, que ela tá pensando no desenvolvimento motor da criança. E ela Sim. perguntou sobre o andador. O tal do andador, você acha que é uma coisa que ajuda? Você acha que é uma coisa que atrapalha? Existe um andador que é bom, não é ruim? Como é que é? Tá. Eu acho que o andador não é legal para criança. Não é legal para o O desenvolvimento dele. andador, não. Não. Andador, não. Por quê? O que que acontece? Vamos pensar, todas nós temos o eixo, né? Assim, tem uma linha, vamos pensar numa linha imaginária. É uma linha que passa da nossa cabeça, né? Vai até lá embaixo, lá nos nossos pés, e uma que cruza. E aí tem o eixo, que é o encontro dessas duas linhas, por exemplo, né? E aí, quando a gente quando a criança faz o uso do andador, o andador é aquele assim, meio que oba-oba, né? Ele vai de um lado, vai pro outro, vai para frente, vai para trás. É uma coisa muito assim. E aí, quando a criança está utilizando esse andador, o que que acontece? É a fase em que a criança está para adquirir a marcha. E aí, quando ela está usando esse recurso, acaba que desloca esse eixo. Então, o eixo não consegue ficar firme ali onde ele tem que ficar. Então, pode ser que a criança, quando pare de usar esse andador, acaba não tendo uma marcha mais firme, né? Acaba tendo um atraso mais nessa marcha. Às vezes vai anda um pouquinho mais para frente, às vezes um pouquinho mais para trás. Às vezes Então, fica muito na pontinha do pé também, né? isso também. Então, assim, eu não aconselho o uso do andador, tá? Eu não acho que é o ideal, mas sabe aqueles carrinhos que Aqueles de empurrar também, você acha que tem o mesmo efeito ou não? não tem o mesmo efeito? Porque o andador é onde a criança encaixa ali, né? Né? Assim, então Aquela ela sentada e vai, assim, né? Aí você consegue ver, assim, se você visualizar essa questão do eixo, é muito real, né? Assim, a criança fica de um lado do outro. E quando esse eixo, ele precisa ficar firme. E a criança está nessa fase onde tudo tem aquela fase do amadurecimento, né? Então, assim, ele não consegue firmar ali. Então, você tem que... aquele, né? Eu não sei o nome específico dele, que é o de empurrar, né? Com certeza é muito melhor porque a criança coloca força, a criança fica firme, ela não, ela fica mais estável. Então, o andador, não. Tem até uma dica, Laura, que a Vivi sempre dá pra gente, né? De usar aquelas banquetinhas Uhum. de plástico que a gente tem em casa de sentar. Tipo assim, em vez de comprar um andador, mesmo esse de empurrar, Aí aquelas vai. banquetinhas. Porque já tá em casa, às vezes não precisa nem comprar, a criança empurra ali, na hora que aprender a andar, pronto, não usa mais. Mônica, é só importante a banquetinha ser tipo na altura ali da criança, legal, para ela não ser muito Não baixa, ficar pra pra não baixo, né? Uhum. ficar encurvada, causar problema na postura também, porque isso não é legal. Mas se for numa altura legal, super aprova.
que fica, tipo assim, na altura assim do bracinho, né? O bracinho esticado, consegue alcançar e empurrar. Ô, Exatamente. Bruno, tem uma perguntinha aqui, ó. Depois que a criança recebe alta do tratamento, pode acontecer do problema voltar? Olha, eu acho que não é específico do problema voltar, mas acontece muitas vezes da criança ter que retornar por algum outro motivo também, né? Talvez alguma coisa está associada àquela questão que ela trabalhou dentro da TO, né? E por algum motivo, né? Deu assim um retrocesso, isso super acontece, né? Mas eu tenho um exemplo aqui até de um paciente. É, chegou né, no meu consultório muito por questões motoras, né? Assim, de subir escada, de insegurança. E aí fiz um processo, né, de trabalho com ela, foi super legal. E aí ela acabou optando por sair, né? Não foi eu que dei a alta, mas aí retornou agora. Mas por quê? Mas retornou com o mesmo problema? Sim, retornou com a mesma questão, né? Mas por que isso? Então, muitas vezes, assim, essa questão da escola, porque não tem o estímulo, né? Às vezes, a falta de estímulo acontece muito isso, assim, de voltar até com a mesma questão, né? Com a mesma demanda, né? Uhum. Então, é muito possível, isso acontece sim. Você falou de estímulo e uma pessoa me perguntou, não em relacionamento integral, mas em relação a estímulo em geral. Ela Sim. falou assim: tem crianças que podem precisar de mais de estímulo que outras? Ah, então, por exemplo, às vezes eu e a Mônica, a gente brinca com o macarrão mesmo tanto com nossos filhos. Mas um desses eu teria que brincar mais ou fazer mais coisas. Existe isso ou é meio que uma regra? Tanto tempo de estímulo por dia tá ok? Ô, Laura, eu vou pensar muito assim na questão, por exemplo, eu acho que o estímulo é sempre bem-vindo, tá? Eu acho que tem que ser estimulada, né? E acho que a falta de estímulo não é legal. Mas pensando, por exemplo, no Luca, né? Que foi privado um pouquinho de estímulo ali, não privado, mas que, né, que precisou de estímulo maior, né? Ele precisou um pouco mais do que uma criança, por exemplo, que não nasceu prematura, que não, né, não precisou ficar, não sei se o Luca ficou hospitalizado, se ficou um tempinho Ficou. aqui. Uhum. Então, ele foi privado um pouco de estímulo. Então, talvez uma dose de estímulo um pouquinho maior para ele iria funcionar. Não que uma dose de estímulo, por exemplo, para uma outra criança que não foi prematura, não iria ser ruim, porque nunca é demais o estímulo, né? Mas eu digo que talvez nesses casos, assim, essa criança precisa, né? Eu tenho um paciente também que é prematuro e ficou 8 meses no hospital. Então, pensa, Nossa. 8 meses, o quanto que ele foi privado do estímulo de tudo. Então, assim, ele faz comigo 3 vezes na semana, porque ele precisa de um pouquinho mais de estímulo para a gente conseguir suprir a falta do que aconteceu com ele, né? Uhum. Sim, não faz muito sentido. Ô, Bruna, é uma pergunta que eu acho que cabe bastante aqui para a gente poder falar. Ainda mais aqui no Brasil, que a gente sabe que TO não é uma coisa que está aí na boca de todos os pediatras, né? Não são todos que indicam, não são todos nem que conhecem, né? Sejamos sinceros, né? Aham. Pra gente que é mãe, pai, né? Ou até avó, tio, quem cuida das crianças, né? O que é importante a gente observar no dia a dia da criança? Ou que brincadeiras que a gente pode ter em casa que nos ajudem a ligar aí um alerta para procurar, né? Fazer uma avaliação, para prestar mais atenção em alguma coisa. O que você acha que, assim, é mais importante para a gente no dia a dia? Tá. Eu acho que a gente tem que pensar muito no desenvolvimento geral, global da criança, né? Eu acho que às vezes os pais ficam muito presos ao marcos ali, né? Ah, o marco do momento, meu filho não alcançou, mas eu acho que a gente não tem que ficar preso a isso. É claro que a gente tem que ter uma, né, uma visão, né? Tem que saber o que é, mas eu acho que a gente não tem que ficar preso. Mas, assim, eu acho que a gente tem que observar muito a questão da aula. Eu acho que assim, ver se a criança, né, tá verbalizando, se ela tá tendo a intenção comunicativa, se isso não tá atrasado, né? Eu acho que a gente tem que avaliar também essas questões motoras, né? Pensando desde lá do pequenininho, assim, né? Questão do rolar, do assentado, engatinhar, né? Como que tem isso? E uma coisa muito importante é essa questão do brincar. Como que a criança brinca, né? Quando você vai brincar com seu filho, é um brincar funcional?
né? É um brincar que você pega e vê que ele sabe brincar, ele pegar um carrinho, por exemplo, e mesmo que não faça o som ainda, que seja muito pequenininho, mas que pega, faz né, o movimento do carrinho, né? Tem essa intenção. Pega um chocalho e balança o chocalho, por exemplo, né? Então a gente tem que pensar muito nessas questões do brincar, né? Eu tô pensando ali bem pequenininho mesmo pra gente ir evoluindo, né? Mas em questão de brinquedo, eu acho que não existe um brinquedo, sabe, Mônica, específico ali pra gente estar. Mas eu gosto muito, quando são os pequenininhos, daqueles brinquedos de ação e reação. Né? Então, assim, que você tem que apertar, então a gente vai estimular a criança, a curiosidade, então, né, de apertar, e aí alguma coisa subiu ali, aí tem aquela reação da criança, né? Também, essa questão da expressão, né? A expressão é muito Uhum. bom, né? É bom a gente observar isso também, né? Então, brinquedos de faz de conta, observávamos por livrinho também, esses livrinhos com texturas diferentes, livrinhos que vão estimular, talvez a contar história, ver se a criança está prestando atenção. Eu acho que é muito mais a gente ver como que está esse brincar. Claro que o motor, né, isso influencia bastante, né, o andar, mas eu acho que não é assim o que a gente tem que avaliar mesmo, né, principalmente no primeiro momento. Mas vai essa questão se ela tem intenção, se ela comunica com você, se ela olha para você, né? Se ela tem essa habilidade de pedir o que quer, né? Quando a criança tá com essa capacidade já de pedir o que quer. Então, assim, mesmo que apontar, né? O apontar, eu quero isso, mesmo que não fale ainda, mas apontar o que quer, mostrar o que deseja. Eu acho que são todos, assim, sinais que são importantes se a gente ver no nosso filho. Essa questão que você falou aí, Bruna, da intenção, eu tava lembrando aqui, né? Porque o Miguelzinho vai na fono, né? Porque assim, um foi na TO, outro vai na fono, ah, beleza. E aí, ele tem uma criança que faz, né, na sessão antes dele, que aí várias vezes eu já observei, né, a fono conversando com a mãe, falando, olha, isso há um tempinho atrás, né? A gente podia tentar marcar com a TO, para ele fazer TO também, porque ele não tá dando função pro brinquedo. Então, às vezes ele pegava lá o brinquedinho e fazia barulho, e aí, sei lá, você tem um brinquedinho lá que o Miguelzinho também gosta, que é um porquinho, você também tem, que vai colocando as moedinhas lá dentro, né? Sim. Então, assim, é tipo um cofrinho, você vai pôr as moedinhas lá dentro. Então, essa é a função do Aham, porquinho, ser o cofrinho lá. aham, Então, o menino pegava, balançava o porquinho, pegava as moedinhas e jogava, né? Aí tinha um outro lá, sei lá, de bater, ele não batia. Então, aí ela sim. falava, olha, a gente precisa trabalhar junto com a TO para ele ganhar essa função, né? Qual que é a função daquele brinquedo e ter essa intenção de brincar daquela forma, né? E E, assim, o Miguel, ele demorou um pouquinho, né, pra começar a falar, né? Tipo assim, pra ir pra frente, mas ele tinha muita intenção comunicativa, né? Então, assim, ele apontava, ele puxava a gente, ele ficava tentando mostrar. Então, assim, ele, no caso dele, ele tinha a função, né? Ele conseguia ah, fazer, se comunicar, mas não falava. E aí a gente procurou a fundo, né? Então, assim, isso eu acho que assim, é uma coisa que a gente precisa mesmo prestar atenção, né? Se o nosso filho, ele está conseguindo, dentro, né, das capacidades dele para a idade, né? Dentro ali do que é esperado naquela faixa etária, se ele está conseguindo progredir, né? Então, o isso. Miguel, ele estava É, progredindo por um lado, né? Se eu pegasse ali, né? Qual que é as orientações para a idade dele? Ele estava, tipo assim, uns 3 passos na frente em algumas coisas e um passinho atrás em outras. Então, a gente enxergar, né, esse desenvolvimento global, eu acho que é muito importante para a gente ver o que a gente precisa de um estímulo melhor, né? E também pra dar a régua, né? Tipo, eu lembro uma vez que eu falei com a Theo, eu falei, meu filho, ela falava isso também, olha, ele tem que brincar. E aí eu comprava os brinquedos, assim, eu tava ainda aprendendo sobre isso. E ela falava assim, ele não tá brincando disso. Ela falou, Laura, mas nem eu sei brincar disso. Como é que brinca, né? Então, tipo assim, ela foi muito boa porque ela me ajudou a ajustar. Olha, vamos mostrar pra ele como é que brinca primeiro. Porque não é uma coisa tão intuitiva. Você não deu pra ele um pandeiro, ele vai bater e fez barulho. É uma coisa que a gente tem que ver, né? Mas aí chega uma outra pergunta que uma pessoa fez. Percebi que tá com problema. Aí no Brasil, como que eu procuro uma TO? Como é que faz? Eu vou no médico primeiro? Eu vou atrás de você? Como é que é? Aí no Brasil, como funciona?
Laura, a gente tem os dois casos, né? Assim, tem aqueles pais que conhecem já o trabalho da TO, né? Talvez assim, comentou com uma família na escola, ó, meu filho faz TO e trabalha nisso, então vai direto, né? Assim, não tem uma questão de um médico ali para fazer um laudo e para indicação de TO, né? Mas, então, assim, muitas vezes eu percebo que a maioria dos meus pacientes, assim, que vão por conta própria, né, assim, é porque já escutou te falar de TO, né? É porque escutou uma família, viu uma live, viu o Instagram, né? Conhece o trabalho, então vai direto, né? A Mônica, por exemplo. Mas tem muitas famílias também que nunca escutaram falar. Então, às vezes, chegam pela TO por alguma intervenção médica, né? Então, assim, o psiquiatra, o neuro, muitas vezes é neuro ou psiquiatra indicou. E não sempre vem com diagnóstico, né? Tem muitas crianças que não vêm com diagnóstico, mas assim, falam exatamente para fazer uma intervenção para a gente estimular essa criança e depois voltar para neuro ou para o psiquiatra para ver como que foi esse estímulo. Porque realmente, às vezes, é só uma questão do estímulo ali, né? Muitas vezes a criança, nessa pandemia, então, o que a gente tem visto dos meninos, né, que estão sem estímulo, estão dentro de casa, e tem alguns pais que são muito, assim, receosos, com toda a razão, né? Então, assim, não estão saindo de casa. E, assim, tem filhos que nasceram na pandemia. Imagina quanto, quanto estímulo essa criança não recebeu, né? Porque muitas vezes os pais estão trabalhando dentro de casa. Então, assim, às vezes vai para o médico, não tem nada, mas o médico fala, vai para a TO, né? Vai para uma terapia individualizada para a gente estimular essa criança e depois você retorna comigo para a gente ver como é que ele desenvolveu, né? Então tem dois lados. É bem. Importante, Bruna, que você falou aí, negócio de diagnóstico, né? A TO não serve só para uma criança que tem um diagnóstico de autismo, de déficit de desenvolvimento, né? Não serve só para isso, né? Não, não, jamais. O que você falou é bem parecido com aqui. A TO mesmo do Lucas, ela me contou um caso de uma pessoa, uma criança que ela estava cuidando, que foi recomendado pelo pediatra. Aqui também você pode pedir ou o pediatra recomenda, e se tiver nascer com ou prematuridade ou coisa do tipo, já vai automaticamente, né? Mas o que aconteceu é que ela me falou que ela é um menininho de 5 anos e ele ia para a escolinha, para o daycare, que é a escola mandatória a partir dos 5 anos. Mas ele ia para uma escolinha que é pouco tempo. E aí, por causa da pandemia, ele ficou em casa. Os pais trabalharam de casa, mas os dois pais trabalhando muito. E acabou que ele ficou muito em frente a telas e os pais não tinham como dar um suporte. Mas aí, como estava sendo o período escolar, né, entrando na escola, foi fazer aquela avaliação pelo pediatra, e o pediatra encaminhou para o neuro, e um neuro diagnosticou com autismo. E aí ele teve diagnóstico, mas os pais dessa criança que conhece o filho, né, falou assim, olha, mas eu acho que se ele tivesse autismo, teria alguma coisa antes. Não tô falando que eu não entendo nada nessa área, então não tô falando que o tempo de diagnóstico, tô contando a história dela, né? E aí ele foi pra TO e ela me contou que ela falou pra eles assim, olha, eu preciso de pedir pra vocês um favor. Eu quero 30 dias sem nenhuma tela na sua casa. Você tira a televisão e guarda, você tira o iPad, tira o computador e tira o celular. Porque eu preciso ver se tem alguma coisa atrapalhando o desenvolvimento do seu filho. E ela conheceu ele, não olhava no olho dela, ele parou de conversar. E ele estava muito agressivo e tendo muito pesadelos à noite e quase não comendo. Aí ela me falou que ia lá. E aí, como o caso dele era mais severo, 2 vezes por semana, por 1h30 cada vez. E ela falou que nesse 1 mês, depois de 1 mês, a criança, ela abre a porta, ele vem correndo, abraça ela, conversa, voltou no neuro, ele tirou o diagnóstico e aí ela ajudou a introduzir tela de novo de uma maneira mais saudável e com mais segurança, porque Claro. a tela usada de uma forma boa pode ser muito beneficial e a gente sabe que ajuda, né? E aí, isso foi uma coisa que ela me contou. Ela falou assim, esse foi o caso mais extremo que eu já vi mesmo, que com 1 mês a criança totalmente mudou. Então, o que você falou aí de ter diagnóstico ou não, é uma coisa que ajuda todas as crianças, né? Exatamente. Mais Prima, alguma coisa, prima? você tá com outra Alguma pergunta pergunta? que te mandaram? Eu tenho mais uma aqui, você tem outra aí?
Não. Tem só uma aqui que eu e a Bruna, a gente trocou umas figurinhas, que eu acho que pega até um gancho aí um pouquinho da pandemia, né? Sobre esse período de pandemia, ou até outras situações, né, que causem ali um pouquinho de ansiedade, depressão na criança, Bruna. Como que a TO pode ajudar nisso? Então, eu acho que, principalmente nesse período da pandemia, tem muitos pais procurando a gente, né, assim, por conta disso, assim. E a depressão, a gente pensa que é uma doença que pode atingir só os adultos e a gente está muito enganado, né? Assim, tem muita criança que, né, que por conta dessa pandemia, tá depressiva. E aí, como que a TEL pode ajudar, né? Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre esses sintomas, né? Assim, uma criança com uma depressão, né, que está um pouquinho ansiosa, o que que acontece, né? Como é que os pais podem perceber isso, né? Eu acho que vai muito assim da falta de vontade de brincar, né? Aquela criança não tem interesse em brincar com nada. Essa questão do choro, o choro às vezes assim, uma coisa acontece e aí o limiar de frustração, né? Então assim, chora por qualquer coisa. Essa questão da irritabilidade, do medo, começa a ter medo de tudo. Então, assim, não consegue dormir sozinha mais, não consegue ficar no escuro o tempo todo, quer ficar com o pai, né? Não consegue não estão conseguindo assistir televisão sozinhas mais, né? Então é algo muito grave. Dificuldade para dormir, só quer, às vezes, tem outras que preferem se isolar, só querem ficar no quarto. Então, assim, eu acho que a TO, até eu vou usar essa palavra assim, acho que a TO pode trazer a vida para essa criança de novo, né? Pode trazer essa questão do brincar. Como a gente brinca e a principal ocupação da criança é o brincar. Então, assim, eu acho que a TO pode ajudar em todas essas questões. Mas eu acho que quando a gente se fala em depressão, a gente não pode esquecer da psicologia. Eu acho que a psicologia tem que entrar junto, né? Então, assim, porque a psicologia vai ajudar a gente nos outros aspectos, nesses aspectos mais emocionais, né? Nesses aspectos mentais. Então, eu acho que, assim, a TO, eu vou ajudar muito nessa questão para reviver essa função da criança do brincar que ela perdeu, né? Dar cor a essa vida novamente, né? Mas junto com o trabalho da psicologia também, que eu acho que é extremamente importante nessa questão da depressão, ansiedade. Legal, legal. Obrigada. Eu tenho uma última pergunta aqui que uma pessoa mandou e ela tá falando que a filha dela está desfraldando. Mas ela não sabe exatamente onde que, como diz em Minas, onde que deu bode. Tava dando bem e alguma coisa não deu legal. Você Como diz um ex-chefe meu, tava dando certo até a hora que deu errado. é tipo isso. E aí a filhinha dela está tendo umas reações muito fortes quando ela faz xixi, ou quando ela faz cocô, ou quando ela percebe que vai fazer. Isso é uma coisa que a TO trabalha também? Muito, muito. Eu preciso. Não dá para eu falar muito sobre esse caso agora, Laura, porque eu não sei o que aconteceu, né? Mas, assim, isso acontece muito das vezes a criança ter tido algum trauma. Pode ser na escola, eu digo trauma, por exemplo, né? Ou sentou na privada, escorregou, ou a questão do cocô, o cocô tava duro para sair, por exemplo, e machucou, sabe? Então, assim, algum trauma. Trauma a gente pensa que é uma coisa muito assim e não é. Já Às vezes é uma coisa assim, né? Mas para criança é muita é, coisa, né? pode ser algo bem pequeno, mas para ela, ainda mais que está nessa fase do desfraude, que é algo novo para aquela criança, isso se torna algo muito grande. Então, pode ter esse retrocesso, né? Então, a gente consegue trabalhar muito em cima disso. É, eu tenho muitas crianças lá no meu consultório que a gente está iniciando o desfraude. Então, assim, é um processo que os pais ficam um pouco desorientados, né? Ficam preocupados com a questão da idade. Meu filho está crescendo e eu não tirei fralda ainda. E eu só peço calma. A gente precisa esperar ali. Eu acho que a gente tem que esperar o tempo daquela criança, né? Talvez nesse caso que você está me contando, por mais que ela já estava no processo, já estava conseguindo, talvez ainda não era o momento totalmente oportuno para começar esse desfraude, né? Então a gente tem que pensar em todas esses pré-antecedentes aí, né? Assim,
do desfraude para a gente ter certeza de que a criança está preparada e de que está tudo bem. Mas essa questão do trauma existe e isso a gente consegue lidar assim, né? Trabalhando novamente. É como se fosse assim, eu brinco que é uma escada, né? A gente está subindo, mas acontece que a gente pode cair de novo. E aí a gente tem que procurar recursos, mecanismos e intervenções para que a gente consiga subir ao topo até a gente conseguir o objetivo, que é o desfraude, né? Que é o desfraudar. Ótimo. Tô vendo que a Nath comentou aqui que até ela tá querendo fazer uma. Nath, você descobriu uma de adulto, eu também quero. Vamos junto. Bruna, vamos fazer uma TO em grupo. Ela tá gravidinha, tá vendo um baby aí pra nós. Muito bem. A Bruna vai preparar uma sessão especial pra gente, para todas as mamães e Bom. papais que quiserem participar. Um circuito diferenciado, hein, pra Circuito, nós. gostei. Mas agora, né? Na sala grandona que a gente vai ter, super. Gente, ó, deixa eu contar um babado aqui. Quando o Bernardo fazia TO com a Bruna, ela tava numa casa antiga, na casa velha, e já era uma sala maravilhosa. Vocês não têm noção, gente. Até eu chegava lá, queria sair brincando, né? A Bruna era esperta. Eu ficava lá em cima, na recepção, e ela descia com o Bernardo. Porque se eu descesse, eu ia querer brincar também. E aí ela mudou agora, tá numa casa nova. É a Polly tava aí online. E elas estão montando uma casa, gente, que vai ficar uma coisa. Então, Bruna, você vai ter que fazer uma salinha pra gente. Aquela salona grandona, você faz um circuito lá pra nós. Nós vamos marcar uma excursão das mães e pais. Turismo. Com toda certeza. Aí a Polly. Ó, Polly, separa a salinha pra gente ir lá, hein? Ai, nossa, muito obrigada, viu, Bruna? Esse é um trabalho muito legal que, igual a Nath comentou, né? A gente não conhecia. Não, é uma coisa que eu também não conhecia até me até me avisarem que eu precisava. Então, assim, é muito legal esse trabalho seu. Eu acompanhava os vídeos que a Mônica postava do B, falava, ai, quero tudo. E aí, às vezes, ela mandava umas fotos, eu tentava fazer alguma coisa parecida. Gente, a Laura, assim, ela não é muito parâmetro, porque ela faz umas coisas na casa dela com o Lucas que a gente fica boba, né? Então ela via as coisas da Bruna e ela fazia outros circuitos na casa dela, vocês não têm noção. Tem que fazer o objetivo é aprender, né? Então a gente aprende longe, se for assim. Dado improviso é a melhor coisa, né? Eu acho que assim, a gente não pode ficar muito agarrado em recurso que a gente tem que ter, brinquedo. Eu acho que a gente usar da nossa criatividade e usar, né, do que a gente consegue é fundamental. Eu acho que assim tem tudo para ser sucesso também, sabe? Eu acho que é muito legal isso. Às vezes os pais me mandam cabaninha com as cadeiras em casa para fazer o circuito. Então assim, isso é fantástico. E a Nath, thank you, Nath, ela contar uma de recém-nascido que eles fizeram aqui com o Lucas, uma ideia aí também para quem tá assistindo de recém-nascido. Ela foi no meu guarda-roupa, falou assim, licença do seu guarda-roupa. Ainda bem que a Dani, uma consultora de imagem que a gente ama, Já tinha dado prato. Guarda-roupa, senão é tipo assim, uau, ele era um pouco maior, mas que essa mudou, mas ela me falou que faz isso até com os recém-nascidos. Ela pegou uma calça jeans, um moletom, um de lã, um de seda, pôs tudo assim no chão. E colocou pro Lucas brincar em cima. Então, tipo assim, ela falou assim, quando tá recém-nascido, fazer o tummy time, em vez de colocar sempre naquele tapetinho, põe em cima de uma calça jeans. Ou põe numa lã, né? E já é uma exposição à textura diferente, né? É um estímulo maravilhoso que a criança não conhece. E utilizou a criatividade do que a gente já tem. Não precisou de tapete, de recurso para comprar nada. Né? Então, assim, é isso que eu digo. Assim, é ter a criatividade para a gente trabalhar com os meninos, que isso é fundamental. Isso é muito bom. Muito isso aí. Bruna, muito obrigada por ceder seu tempinho aqui pra gente. Tenho certeza que muitas pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre o que faz uma TO aprenderam muito com você hoje. E vamos marcar outra live mais pra frente, para você dar outras dicas. Né? A gente pode pensar aí para as crianças maiorzinhas, ou as menorzinhas, a gente vê aí que o pessoal tiver, né, mais interessado. Adorei nossa live com você. Obrigada. Monique, Laura, obrigada pelo carinho, obrigada por ter me recebido.
E Na próxima, o B vai participar. A Mônica sabe o tanto que eu tenho vergonha de participar, mas assim, a gente, né, quebra um pouquinho esse tabu aí e vai pra frente, que eu acho que é importante isso, e mostrar o nosso trabalho, que é encantador. Muito Isso aí. obrigada. Obrigada, meninas, aí, pelo apoio. Obrigada, Nath. Tô vendo as outras meninas aí. Muito obrigada pelo apoio. Se tiver dúvida, manda pra gente, que a gente é cara de pau e manda pra Bruna de novo. Pode mandar. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Pra nós, Tchau,